Aleluia. Graça e paz. Que glória está louvando ao Senhor nessa noite. Queria te convidar a adorar o Senhor em tua casa, onde você estiver nesse momento. Adore ao Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas de palavra, não apenas de palavras reina apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Senhor, reinar em tua casa nessa noite. Cante comigo, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós. Reina hoje, Senhor, em nossa casa. Cante comigo, reina hoje. Reina hoje. Reina hoje sempre, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas. Reina hoje entre nós, Senhor. Aleluia. Nas nossas casas hoje. Estamos aqui para mais um culto de missões. Que vocês se sintam abençoados, agraciados na presença do Senhor nesse dia, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 1, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Amém, meus irmãos? E diz assim a palavra do Senhor. Vai falar das maravilhosas sabedoria dos desígnios divinos de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutíveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o que o aconselhou?
ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor nosso Deus, tudo que temos, Senhor, vem de Ti. Tu és soberano, Tu és a sabedoria em pessoa, Senhor, como foi dito aqui. O que há de nós, Senhor, sem a Tua presença? Que Tu seja adorado nesse dia, Senhor. Que Tu seja glorificado. Porque tudo, Senhor, que há em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, vem de Ti, Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Nos abençoa nesse dia. E que a nossa boca esteja cheia da Tua glória. Que a nossa casa esteja cheia da Tua glória. Que a nossa parentela, nossos familiares se encham de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me faz chegar aos Teus pés e humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me faz chegar aos Teus pés e humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Deixa o Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me faz chegar aos Teus pés e humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Deixa o Teu rio, deixa o rio do Senhor passar em sua vida, passar em minha vida. Cura as feridas, Senhor, cura minhas feridas, sarar as minhas dores,
livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Mais uma vez, desce o rio. Deixa o teu rio passar em minha vida. Vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração derrama diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Te adoramos, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Eu queria que você repetisse comigo: as minhas mãos eu quero ler. Levante sua mão em sua casa nessa noite e em louvor te adorar. Te adoramos, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu, te adoramos, Senhor, altar, diante do teu altar,
corações diante do teu altar, Senhor. Para que nossos corações sejam purificados, sejam sarados e limpos, Senhor, para dizer que Tu és grande, que Tu deves ser adorado, Senhor, em nome de Jesus. Ainda na Tua presença, Pai, a gente vai ler a Tua santa palavra, que está em Lucas 6:37. Lucas 6:37, e diz assim a palavra do Senhor: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e serei perdoados. Amém? O perdão é uma das coisas mais libertadoras que existe. A falta de perdão é como uma pedra na vida de uma pessoa. É necessário remover essa pedra para que a gente possa crescer espiritualmente. E a gente não deve julgar. A gente não deve apontar, a gente não deve condenar. A gente tem esse hábito, né, de apontar os outros, de condenar os outros. Mas em nome de Jesus está quebrado, porque isso não é hábito de cristão. O hábito do cristão é de amar, é de acolher, é de perdoar, é de exalar o cheiro de Jesus. E que nesse dia a gente possa perdoar, a gente possa acolher, a gente possa amar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, foi louvado aqui pelo meu irmão, Senhor, que Tu vem como um rio, limpando, sarando os nossos corações, Senhor. Eu creio, Senhor, que já estás fazendo isso, porque foi dito aqui, Senhor, que Tu has de entrar dentro de nós, Senhor, e lavar todo o pecado, e nos purificar, Senhor. Eu Te peço, Senhor, nesse dia tão maravilhoso, tão ensolarado, Senhor, que verdadeiramente o Teu rio venha fluir dentro de nós. Venha fluir, como foi dito pelo meu irmão Hugo aqui no louvor, nos nossos lares, na nossa casa, na nossa parentela. Mas nos ajuda, Senhor, a exalar o Teu perfume, porque queremos derramar no Teu altar o nosso melhor louvor, que é o nosso coração quebrantado a Ti, Senhor, como foi o rei Davi, que ele se derramou nos Teus pés, Senhor, dizendo: faz de mim o que Tu queres. E nós dizemos nesse dia, Senhor, faz de nós o que Tu desejar, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados e nos purifica, Pai. Amém. Eu vou falar da oferta, né? Eu vou ler aqui em Gênesis, certo? Porque esse ano a gente, graças a Deus, a oferta missionária vem para nos abençoar e nos ajudar, né? Eu creio que já nos abençoou e nos tem ajudado, porque a oferta é para manter a obra do Senhor. O Senhor não precisa de nós, Ele por si só se mantém, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas é necessário que a gente abençoe a casa do Senhor, porque a gente precisa de mantimentos, de templos para adorar também, apesar que a gente adora sem templos, mas eu estou falando que é necessário para que a gente possa se congregar. E nesse ano a nossa igreja vai ser agraciada mais uma vez com a oferta missionária, e que eu creio em nome de Jesus, que já nos abençoou e tem nos abençoado. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis 26. Eu vou falar de Isaac, o filho de Abraão, né? Diz assim, Gênesis 26, do 1 ao 6. Amém, meus irmãos? Sobreveio uma fome à terra, além da primeira a vida dos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disse. Habita nela e serás contigo, e te abençoarei, porque de ti a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhe darei todas essas terras na tua descendência. Serás abençoado todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. E no 12 diz assim:
Isaac obedeceu, assim como seu pai Abraão obedeceu, e permaneceu na presença do Senhor. Aquela terra estava passando por uma grande fome, escassez, seca. Mas Isaac obedeceu ao Senhor e diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, oh glória, eu quero que vai ser esse ano, recolheu, ele abaixou, ele vai, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Senhor nosso Deus, abençoa os dízimos e as ofertas, Senhor, multiplica, é necessário, porque Tu sabes o desejo do coração da nossa igreja, Senhor. A gente precisa, Pai, Tu sabes disso, mas faz conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós temos, Senhor, Te obedecido, nós temos permanecido aqui, não é fácil, mas o Senhor tem nos abençoado e multiplicado, em nome de Jesus, amém. Ó, meus irmãos, no dia 2/6, a gente vai estar recolhendo os cofrinhos, a nossa primeira colheita, no nosso culto de ceia. Se você não puder trazer até aqui, ou não puder estar conosco, na sexta-feira, nós também estaremos fazendo um mesmo ato, celebrando a ceia também, para aqueles que não puderam estar na terça. E se porventura, nenhum desse momento, por algum motivo, você não pôde estar presente, liga, telefona, que a gente vai dar um jeito de buscar, de ir até vocês. Passa aqui, dá uma passadinha. Eu não posso ficar no culto, mas deixa aqui a oferta, porque não é minha, não é da pastora, mas é do Senhor, tá certo? E diz a palavra: se tu semear, no pouco, no muito, multiplicarei. Creiam tão somente. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Que o Senhor nessa noite, Ele cria em nós um coração mais puro, um coração mais voltado ao Senhor. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro da Tua presença, Senhor. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o Teu Espírito. Não retire de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Também transforma os nossos corações, né? Além de lavar, purificar, que a gente sinta esse desejo, né? De ter um coração transformado, restaurado na presença do Senhor. Hoje, nesse culto de missões, eu sempre trago um tema bem legal. Deus colocou na minha mente, no meu coração, já está trabalhado comigo, o seguinte tema. A gente sabe que esse mês de maio foi comemorado o mês da família metodista, o mês da nossa família, né? É um mês todo de maio. E o tema é assim: a minha família é uma bênção do Senhor. A sua família é uma bênção do Senhor. Fale isso bem alto na sua casa. A minha família é uma bênção do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 1:28. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que esteja pela terra. O Senhor está dizendo neste dia, para mim e para você, que a minha família, a sua família é bênção do Senhor. Amém? E diz assim, ó: Deus criou a família para ser unida, para proteger uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Uma família unida, guiada por Deus, é uma bênção. E os laços da família são fortes. Quando a família está na presença do Senhor, os laços delas são fortes. Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família abençoada e servindo ao Senhor é um grande privilégio, mas nem sempre acontece com todas as famílias, né? A família é um lugar ideal para refletir o amor de Deus. Nem todas as famílias são felizes, ninguém é perfeito e os membros da família podem nos machucar, é verdade. Às vezes algum parente, alguém tão próximo, o marido, a esposa, o filho, um machuca o outro, mas se a gente for um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, sabe o que é que Deus faz nos nossos corações? Faz como o irmão falou. Ele nos cura, nos trata, nos purifica e nos limpa, para que a gente possa amar o nosso irmão em casa. Família é um grupo social, minha gente. Um grupo que a gente passa a conviver. Só que a gente pensa que a família é só formada por pai, mãe e filhos. Hoje a gente vive uma concepção diferente de família. Família pode ser formada por pai e filhos, mãe e filhos, avós e avós e filhos, e assim vai. Mas família é um grupo voltado para a presença do Senhor. Às vezes a gente não tem vínculo parentesco nenhum, que são as pessoas que são adotadas, que são as pessoas que a gente agrega na nossa casa, mas não deixa de ser a nossa família. A nossa igreja é assim. Nós vivemos juntos, mas a gente não tem o mesmo sangue parentesco, mas a gente tem o mesmo sangue de Cristo.
Somos uma família, porque temos um objetivo e um ideal. E o Senhor nos abençoa quando a gente está em unidade, em amor, em união. E o Senhor vai fazer isso com as nossas famílias, amém? Eu vou estar orando agora pela pastora, que ela vai estar trazendo a palavra. Vocês vão louvar mais um? Então a gente vai escutar mais um louvor. Depois a gente vai orar pela palavra, que já está abençoada, mas eu quero abençoar a vida da minha pastora, tá certo? E ela vai orar pelas famílias da nossa comunhão, tá certo? Da nossa comunidade de fé, amém? Aleluia. Vamos falar sobre família. Queria cantar e ao mesmo tempo falar sobre família com essa canção. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. No grande amor de Cristo, eu preciso de, ó meu irmão, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aleluia. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos ser, Senhor, uma família segundo o teu coração, Senhor. Um corpo bem ajustado, Senhor, para poder te servir melhor, para poder te adorar melhor, Senhor, para fazer aquilo que tu mandas a gente fazer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agora eu te peço, Senhor, abençoa a tua filha, dá sabedoria, ousadia, autoridade, faz conforme teu querer, usa teu vaso, Senhor. Fala conosco nesse dia, Pai. Enche as nossas casas com a tua santa palavra. Dá ousadia a ela para fazer a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.
Comemorando o mês da família, nós queremos render graças ao Senhor pela nossa família. A família também espiritual, que nós agradecemos muito a Deus por pertencer a ela, fazer parte dessa comunidade de fé abençoada por Deus. Nossa irmã Ana já falou algumas coisas sobre a família, e eu gostaria de ministrar uma palavra onde uma família foi agraciada por Deus com um filho maravilhoso, um servo de Deus, um ungido do Senhor, um profeta. E eu creio que quando nós alcançamos essa bênção de ter alguém gerado primeiro no coração de Deus e entregue a nós para cuidarmos, isso é bênção de Deus. Gostaria que abríssemos a palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1. Nós vamos estar falando de um homem chamado João Batista. Esse homem fez diferença na sua conduta, na sua postura, na sua mensagem. E eu tenho certeza, não tenho dúvida em meu coração, como diz a palavra e está registrado nela, trouxe grande alegria ao coração dos seus pais e de todos aqueles e aquelas que o cercavam. Esse homem foi usado tremendamente por Deus para levar um evangelho de poder, para transformar vidas. Isso que nós precisamos nos dias atuais. Pessoas ungidas, pessoas realmente enviadas da parte de Deus para trazer um evangelho eficaz e transformar não só as vidas, mas também a sociedade, que precisa tanto ser alcançada por Deus. Capítulo 1 do Evangelho segundo São Lucas, nós vamos estar lendo do versículo 13 ao versículo 17, que diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ó Senhor, eu rogo mais uma vez a tua bênção sobre minha vida. Preciso da tua graça, preciso da tua unção, da tua iluminação, do teu esclarecimento, para que possamos, ó Pai, ó Deus, saber o que o Senhor quer falar conosco e guardar a tua palavra em nossos corações. Eu peço mais uma vez a tua bênção sobre mim, sobre esta casa, sobre esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos diante aqui de um texto que relata a história de um casal que a sua mulher era estéril, e diz que eles já eram avançados em dias, mas que houve oração a Deus, para que Deus concedesse a eles um filho. E isso aconteceu. João nasceu de um pai que era sacerdote, um homem que servia a Deus. Nasceu de uma mãe estéril. Nós encontramos isso no versículo 7 desse mesmo capítulo que nós lemos, que diz: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. João nasceu também
contra as possibilidades naturais, porque os seus pais já eram velhos. Está no versículo 7, da parte B. Sendo eles avançados em dias. Mas quando Deus quer usar alguém para mudar uma história, quando Deus quer usar alguém para trazer luz aonde existe trevas, Deus faz o impossível acontecer. E nós sabemos que Ele usa pessoas improváveis, usa aquilo que nós não imaginamos que poderia Deus usar, para mostrar o seu poder, a sua graça, a sua infinita misericórdia. João foi fruto de um milagre de Deus. A palavra fala isso. Nós encontramos no versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele foi fruto de oração. E nós sabemos que quando um pai e uma mãe ora por um filho, esse filho será bênção nas mãos do Senhor. E eu já conclamo você nessa noite a interceder, a orar pela vida do seu filho, da sua filha. Quer que você já o tenha, ou você ainda vai tê-lo, que você ore. Porque um filho que ele nasce segundo propósitos de oração, ele será um instrumento de Deus aqui nessa terra. João Batista foi, e eu tenho certeza que Deus quer fazer isso com nossos filhos e filhas, com seu filho e sua filha. Deus quer fazer isso também. Sabemos o quanto Deus age quando alguém ora e está orando por algo especial. Diz a palavra também que o nascimento de João trouxe alegria para os seus pais. Um filho e uma filha traz alegria para os seus pais, com certeza. Em especial esses aqui, porque eles achavam que não tinham mais condições de ter um filho. E Deus os agraciou, fazendo com que essa bênção chegasse até eles. Então, nós encontramos no versículo 13, dizendo: e em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. João Batista não só trouxe alegria para os seus pais, ele trouxe alegria para todas aquelas pessoas que estavam ali próximo a ele, que faziam parte daquele cenário onde ele se encontrava. Coisa boa a gente saber que alguém traz alegria, e principalmente nos tempos atuais, como nós estamos precisando dessa alegria, de alguém que provoque alegria em nossos corações, que encha nossos corações de gozo. E João, ele fez isso, irmãs e irmãos. O seu nascimento trouxe grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos profetizar isso na vida também dos nossos filhos e filhas. Que nossos filhos e filhas tragam grande alegria aos nossos corações, ao coração do seu pai, da sua mãe e de todos aqueles que o cercam. Nós podemos também ver aqui na questão de João algumas qualidades de alguém que nasce segundo a bênção do Senhor. Alguém que é excluído, que é enviado por Deus para fazer uma diferença. Nós encontramos na vida de João alguns pontos que eu queria que nós estivéssemos discorrendo nesta noite. A palavra do Senhor diz que João era grande aos olhos de Deus. O que é ser grande aos olhos de Deus? O versículo 15, a parte A diz: pois ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Por que Deus fala isso de João? Porque havia humildade no coração de João. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não resiste um coração humilde. Aqueles que se humilham serão exaltados, diz a palavra do Senhor. João era um servo humilde. A gente pode ver isso em Lucas capítulo 3, o versículo 15 e 16 diz assim. Lucas 3, 15 e 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos do seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água,
mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, nós encontramos mais uma declaração de João Batista. João 1, versículo 19 e 23, a parte A. Diz a palavra do Senhor: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? João respondeu. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu sou simplesmente uma voz clamando no deserto. João, ele não aceitou que as pessoas o vissem como o próprio Cristo, fizesse ele ser como foi Elias, e nem aceitou ser chamado até de profeta. A humildade desse homem era grande, ao ponto dele dizer no capítulo 3, desse mesmo livro de João, no versículo 30, ele diz o seguinte: convém que ele cresça, falando de Jesus, e que eu diminua. Será que nós encontramos nos dias de hoje servos e servas de Deus que se colocam com tanta humildade diante do Senhor, mesmo numa perspectiva que as pessoas o vê como ungido, como um servo de Deus, como alguém diferenciado, mas mesmo assim ele atribui a Deus a honra, a glória, o louvor? Ele não aceita a exaltação, mas ele mesmo se diminui, achando que ele é simplesmente uma voz profética para anunciar o evangelho da salvação. Por isso que esse homem era grande diante dos olhos de Deus. A segunda qualidade que podemos destacar de João é que ele era um homem consagrado, um servo consagrado ao Senhor. O mesmo versículo 15 de Lucas, capítulo 1, ainda diz: não beberá vinho e nem bebida forte. Ou seja, João era nazireu. Quando ele nasceu, seus pais consagraram ao Senhor, fizeram o voto de nazireu, aonde aquela pessoa que era consagrada a Deus e fazia esse voto não bebia nem vinho, nenhuma bebida forte, e nem comia uvas, nem passas, não cortava o cabelo, não tocava em nenhum cadáver. Ele era um homem totalmente separado para o Senhor, consagrado a Deus. Nós encontramos isso, se você quiser acompanhar o que era o voto do nazireu, está em Números capítulo 6. Você pode ver isso do 1 até o 13, está falando sobre a questão do nazirato. E João era separado por Deus, e nós encontramos isso. Nós encontramos um homem dedicado ao Senhor, um homem que cumpriu o seu voto, diferente de Sansão, que é outro registrado na Bíblia, que foi consagrado a Deus. Ele fez o voto, seus pais fizeram o voto do nazirado, e ali nós encontramos um Sansão, um homem forte, um homem com certeza que era totalmente, talvez, diferenciado da postura de João, porque João era grande espiritualmente, ele era um gigante espiritualmente, mas da força nós não vemos isso em João. Nós vemos uma humildade muito grande naquele homem. E Sansão, que era também um nazireu, ele era o oposto de João.
Ele era um homem forte e que queria sobressair, não pelo poder de Deus, não pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, a unção de Deus que estava sobre ele. Ele queria sobressair na força do seu braço. E ele se deu mal em muitas situações. E o seu fim não foi bom. Mas nós encontramos aqui alguém que não renunciou a esse voto, alguém que cumpriu esse voto, alguém que foi fiel ao Senhor. Que é isso que Deus espera de mim e de você, que quando nós fizermos um voto a Deus, cumpramos esse voto na presença do Senhor. Nós também encontramos outra qualidade de João. João era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. O versículo 15 ainda nos diz isso. A parte B do versículo diz: e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Encontramos alguém cheio do Espírito Santo. Esse menino, ele não se encheu do Espírito. Esse rapaz, ele não foi ali se enchendo do Espírito. Ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aí talvez alguém pergunte: por quê? Ele não orou, ele não buscou, a gente não viu o batismo do Espírito Santo sobre ele. Mas os seus pais oravam, os seus pais clamavam por esse filho. E quando nós oramos e quando nós clamamos, o que vai surgir diante de nós é a bênção do Senhor, é a unção do Senhor, é a graça do Senhor. E foi isso que João recebeu. Ele recebeu o poder do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele já estava ali sendo formado pelas mãos divinas do Deus Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 5, o versículo 18, nós encontramos o apóstolo Paulo dando uma recomendação. Na verdade, não é nem uma recomendação, é uma ordem, que é diferente. Ele está aqui dando uma ordem para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, não de bebida forte. Diz a palavra aqui no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A ordem de Paulo é essa para mim e para você: mas enchei-vos do Espírito. Era isso. João, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Quando alguém, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala diferente. Nós estudamos isso sexta-feira. Ele anda diferente, ele se comporta diferente, suas palavras saem diferente. E nós encontramos isso em João. A sua pregação foi uma pregação impactante. Quando aquele homem se colocava para pregar, ele era incendiado pelo poder de Deus. Quando aquele homem abria a boca para falar, os corações eram incendiados pela glória do Senhor. É necessário que nesses tempos busquemos a presença do Espírito Santo, porque se nós não fizermos isso, nossas palavras serão meras palavras, palavras vazias, palavras que não vão chegar nem nos ouvidos dos ouvintes, muito menos nos corações. E nós precisamos hoje de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para demonstrar o poder de Deus através do Evangelho. A quarta coisa que podemos ver de João, qualidades de João, é que ele foi usado por Deus. Nós encontramos isso no versículo 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Seu ministério provocou um grande impacto naquela sociedade. Pois grandes e pequenos, diz a palavra, que vinham vê-lo pregar e eram chamados por ele para se arrependerem dos seus pecados. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, podemos ver isso. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 fala:
Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse homem foi um instrumento de Deus. Não era João que ia até o povo para pregar. Era o povo que vinham até João para ouvi-lo. As pessoas tinham necessidade de ouvir a pregação de João. E a pregação de João não era qualquer pregação. Era uma pregação que mexia com o nosso ser, que mexe. Porque João mandava aquele povo mudar de vida. João falava para que aquele povo se convertesse ao Senhor, mudassem de atitude, de comportamento. Irmãs e irmãos, será que hoje nós não estamos precisando dessa pregação em nossos púlpitos? Será que não estamos precisando de voltar a pregar o evangelho do arrependimento, da mudança de vida? João não tinha outra mensagem. João não mudava o foco da sua mensagem. E ele não queria saber se eram pessoas grandes, pessoas que tinham títulos, ou se eram simplesmente pessoas comuns. Porque a palavra diz que iam ter com João sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus. Iam ter com João. E ele falava a mesma coisa para todos e todas. Às vezes nós mudamos a mensagem se tiver alguém que a gente sabe que pode trazer algum embate, algum problema. Mas João não fazia isso. Não importava o público. O que importava para João era ser fiel à palavra de Deus, a palavra da verdade. E eu creio que é isso que estamos precisando. É ser fiel à palavra do Senhor. Que sem arrependimento de pecados não há salvação. Não entraremos no reino de Deus. Se não houver mudança de comportamento, não tem como vermos a face do Senhor. Precisamos ser tocados e transformados pelo poder da palavra de Deus, que veio para transformar nossas vidas. A quinta qualidade que podemos destacar de João era que João era ousado, intrépido, corajoso, destemido. Nós precisamos, irmãs e irmãos, ser ousado, porque o Espírito do Senhor nos encoraja a isso. Aquele e aquela que está revestido do poder do Espírito Santo, ele é ousado, ele é intrépido, ele é corajoso, ela é corajosa. Porque quem nos chama nos capacita, não fomos nós. Aquele que nos chamou, aquele que nos unge, aquele que dá a palavra, ele se responsabiliza por tudo que nós estamos fazendo. João veio para anunciar, ser o precursor de Cristo. Ele veio abrir o caminho, ele veio anunciar o Messias. E ele fez isso com poder e graça. Versículo 17 diz: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Por que está dizendo isso? Que ele veio no poder de Elias. Elias foi um profeta ousado e usado por Deus. Elias desafiou o rei Acabe, diante de uma sociedade que estava totalmente corrompida, em pecado. Elias desafiou os profetas de Baal. E eles aqui assemelham João Batista como o profeta Elias, o poder de Elias. Podemos ver lá em Malaquias, no capítulo 4, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, Malaquias capítulo 4, 5 e 6, e eis que vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que é que nós podemos falar de João Batista? Que João Batista, ele pregou para os lares, para as famílias. Quando está se assemelhando ao profeta Elias, aqui está dizendo, ele vai converter o coração dos pais aos seus filhos e dos seus filhos aos seus pais. Porque há sempre a rebeldia, há sempre a desobediência, e Deus não se agrada disso. Deus quer submissão, Deus quer ver corações convertidos da sua presença. João Batista, ele provocou um avivamento naquele tempo, um tempo que era um caos, tempo de falência, tempo de degradação espiritual, moral. João Batista traz o avivamento, porque quando nós pregamos uma palavra de poder, uma palavra de arrependimento, é aí que surge o avivamento do Senhor. Quando pessoas se arrependem dos seus pecados e resolvem mudar de vida, isso aí é o verdadeiro avivamento que precisa acontecer. E hoje, como Elias, como João Batista, que fizeram diferença nos seus tempos, confrontando o pecado, enfrentando aqueles e aquelas que se opõem à vontade de Deus. Esses homens agradaram a Deus, agradaram o coração de Deus e cumpriram o seu chamado com excelência. Será que eu e você, nós estamos fazendo isso? Ou muitas vezes nós apenas estamos assumindo uma postura de um líder, mas não estamos influenciando, não estamos mudando, não estamos transformando nada, nem ninguém. Não é essa a vontade de Deus. Pois um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, consagrado ao Senhor, humilde, ele faz a diferença no seu tempo, aonde Deus o coloca. Isso aconteceu com João Batista, pregando no deserto da Judéia, anunciando o evangelho do reino de Deus, conclamando aquele povo ao arrependimento, à mudança de comportamento, que seus pais assumissem papel de pai e filhos assumissem o papel de filhos, porque quando isso acontece, a sociedade é restaurada, o convívio familiar é mudado, os lares são abençoados e as igrejas são povoadas da bênção do Senhor, porque lares curado é uma igreja curada, abençoada. Se a igreja não está bem, é porque nossos lares não estão bem. Porque se a minha casa estiver boa, estiver na presença de Deus, eu e minha família estaremos dentro de uma igreja glorificando aquele que merece toda honra, glória, louvor e exaltação. Que possamos aprender como João Batista, viver uma vida consagrada a Deus, uma vida aplicada aos princípios de Deus. E eu quero declarar nesta noite, pai e mãe, interceda pelo seu filho e a sua filha, ore por eles. Tem um livro até que é muito falado, que diz que mães de joelhos, filhos de pé. Se a mãe ora, se o pai ora, seu filho e sua filha serão um grande ou uma grande homem e mulher de Deus, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Nós vamos ter uma semana de bênção. Essa semana eu quero convidá-lo já aqui na live a você preparar o coração e preparar a sua família para receber muito mais das bênçãos do Senhor. Na quarta-feira, no dia 2, nós estaremos aqui ministrando uma palavra direcionada à família. Minha família no altar de Deus. Essa família era uma família que estava no altar do Senhor. E se você tem seu pai e sua mãe no altar de Deus, pode ter certeza que a bênção do Senhor será sobre ti. Nessa ocasião também nós vamos estar ministrando a Santa Ceia e vamos também estar recolhendo a nossa oferta missionária desse ano. Na sexta-feira também teremos nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Sabemos que nós temos um limite aqui, não podemos ultrapassar. Então que você se programe para que esteja conosco nesses 2 cultos e que tenho certeza que a bênção de Deus estará sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Na terça-feira também nós vamos ter um culto especial. Nós vamos ter uma irmã querida ministrando também a palavra no nosso culto pelo Meet. E eu convido a você a entrar, assista, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus vai estar trazendo uma palavra do Senhor. Então é uma semana de bênção, é uma semana para você se colocar no altar de Deus, é uma semana para você trazer a sua família à presença do Senhor. Eu queria convidar o Ministério de Louvor e que você receba a bênção do Senhor nesta noite. Que você seja agraciado e agraciada pela presença do Deus Todo-Poderoso. Seja fruto de oração, seja fruto de um pai e de uma mãe que ora e que sabe que a bênção de Deus vem sobre nós. Nós vamos estar cantando aqui um louvor. Logo em seguida eu vou estar orando, impetrando a bênção. Mas eu quero que você agora, nesse momento também, na sua casa, aonde você está, ore pela sua família. Ore pela sua família. Dedique esse tempo a interceder pelo seu lar, pelos seus familiares. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus.
está em Jesus Cristo. Declare isso na sua casa. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nada poderá nos separar do teu amor. Nem morte, nem profundidade, nem altura, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura. Nada disso, Senhor, nos separará do teu amor. Ó Deus, eu rogo pelas famílias, por restauração nos lares. Converte, Senhor. Converte o coração dos pais aos filhos. E converte o coração dos filhos a seus pais. Que haja obediência. Que haja respeito. Para que tenhamos família segundo o teu coração. Tenhamos, ó Deus, uma sociedade ajustada. Tenhamos pessoas de caráter, pessoas procedentes da verdade. Eu te peço, Senhor, que tu derrame da tua bênção. Assim como o Senhor visitou Zacarias, visitou Isabel. Visita, Senhor. Visita pais, visita mães, visita avós, visita, Senhor, todos aqueles e aquelas que o Senhor sabe, ó Deus, que estão investidos de uma paternidade, de uma maternidade, e que precisa, Senhor, ser exemplo na vida dos seus filhos e filhas, netos e netas, porque diz a palavra, Senhor, que Zacarias, ele era um homem irrepreensível. Ele e a sua mulher eram justos diante do Senhor. Eles andavam no temor do Senhor. E nós estamos precisando, Pai, de nos submetermos e de sermos pessoas, ó Deus, com essas índoles. Eu peço isso a Ti, Senhor. Nos ajuda. Abençoa cada lar e cada família. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, abençoa a nossa nação. Que tenhamos uma nação justa. Uma sociedade mudada e transformada pelo poder do Senhor. Assim como João trouxe impacto à sociedade daquela época. Que se levantem homens e mulheres, assim como é dito, ó Deus, na tua palavra, como João se levantou no poder de Elias, confrontando o Senhor, tudo aquilo que ia de encontro à tua vontade, o teu querer, o teu reino. Que possamos ter em nossos dias, homens de Deus, mulheres de Deus, cheios e cheias do teu Espírito Santo, confrontando, Senhor, tudo aquilo, Deus, que nós sabemos que está desagradando o teu coração. Nós declaramos nesta noite, Pai, que as coisas voltem ao lugar, que possamos nos regozijarmos com a presença do Senhor em nosso meio, que possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Que, como acabamos de louvar, nada venha nos separar de Ti, nem a fome, Pai, nem o desemprego,
nem a Covid, nem, ó Deus, muitas vezes esse fecha e abre de igreja possa esfriar nossos corações diante do Senhor, mas que possamos nos apegar a Ti, Senhor, declarando, Pai, não importa o lugar, o ambiente, o Senhor está presente, Teu Espírito Santo reina entre nós. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Receba a bênção do Senhor, uma semana abençoada. Peço que você ore, dedique essa semana a oração pela sua família. Faça um tempo maior de oração pela sua casa e espere resposta do Senhor. Eu creio que Deus vai nos responder, Deus vai falar, vai colocar as coisas no lugar. Precisamos de filhos obedientes, mas também precisamos de pais, ensinadores. Nós estamos precisando disso. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a divina comunhão, consolação e poder do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém, amém. Receba o meu abraço em nome de Jesus Cristo.